Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas, quem vos fala, mestre Dinho. Esse canal é um correspondente diretamente para todos os patriotas da direita e conservador. Somos totalmente contra os terroristas, traficantes e comunistas. Esse tipo de gente que estão juntos com pessoas contra Deus, pátria, família e liberdade de expressão. Em seguida vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, homem qualificado, competente, a voz da verdade, valente no bom sentido, com coragem para nos defender contra todos esses ditadores perseguidores. Hoje, dia 7 de março do ano de 2025, essa data, 7 de março do ano de 2025, é a data da publicação no YouTube. No entanto, essa live é do dia 6 de ontem, a última live do juiz Oscar Aníbal Chapan, do dia 6 de março do ano de 2025. Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Boa tarde, boa tarde. No momento 6 de março, segunda live, horário 17h33. Assistindo a Globo News, estamos a ouvir o senhor Lins, comentarista da Globo News. Senhor Lins, sim, o rombo é de $1 trilhão da gestão Biden. Biden meteu a mão no dinheiro dos Estados Unidos da América. $1 trilhão. Entendeu? Da USAID. E o Biden esteve no Brasil e deu 50 bilhões para o filho da puta do Lula. Este filho da puta do Lula quer pagar a reunião da Amazônia pagando o narcotráfico da Espanha. Entendeu quem vai fazer? A gestão do evento vai custar R$500 milhão. Esse dinheiro poderia ir para o agro, para ele poder plantar e o brasileiro não ter a dúvida da safra, entendeu? Mas como você está levando dinheiro da Globo News, o senhor Lins, entendeu, ô Lins?
Quem está falando aqui é o interventor na República Federativa do Brasil, NR, arbitral, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Aqui não tem ninguém brincando. Você é sócio do Irã, você trabalha para o Hamas, trabalha para o Hezbollah, trabalha para o narcotráfico, o PCC, o CV e a puta que o pariu. Vocês invadiram com chaveiro, abriram as portas e empossaram o impostor, anteciparam a que ele subisse a rampa, entendeu? Botaram um monte de extras vestidos de soldados a que ele fizesse toda uma coreografia. Você acha que aqui tem alguém brincando? Você está chamando para você? Você é um ser humano, um idiota, um âncora, como todos os idiotas, âncoras da TV Globo. Entendeu? Porque quem levou dinheiro foi o grupo Roberto Marinho, a máfia italiana dos Estados Unidos. Foi o Calça Apertada. O Calça Apertada foi que estabeleceu toda esta logística. Tá entendendo? Você tá pensando o quê? Nós estamos aqui evitando que caia bomba atômica no Brasil. Tá entendendo? E você fica dizendo que o Trump voltou atrás com o México e o Canadá. Mas com o Brasil, porra nenhuma. Você quer ser levado para Cuba também? Hein, Lins? Qual é a tua? Por que você não fala a verdade para a população? Que vocês estão ganhando milhões e a população está morrendo de fome. Seus filhos da puta! Entendeu? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, arbitragem internacional, justiça paga, justiça particular. Entendeu, meu amigo? Aqui não tem ninguém querendo brigar com vocês. Nós estamos atrás do filho da puta que ele se diz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não é Luiz Inácio Lula da Silva. É o Moacir. Entendeu? Colocado por Zanin. Colocado por vocês. Vocês anteciparam a posse desse impostor. Tá entendendo? Tá querendo o quê? Você acha que as Farc, que a Venezuela do Maduro, que o da Colômbia, da Bolívia, do Uruguai, do Peru, vão invadir aqui o Brasil? Comeu merda! Cuidado, hein? Cuidado! Muito cuidado! Porque vocês estão sendo acompanhados, tudo que vocês falam. O pavio tá curto! Todo mundo já se entregou na Europa, os 18. Tá todo mundo com as contas confiscadas. Você acha que o cara da Ucrânia, quantos milhões ele tem? Quantos trilhões? Quantos bilhões ele tem na conta dele? Que ele tem uma conta que faz o suporte como ator cômico. Hein, Lins? Por que você não fala que ele tá rico? Por que você não fala que o Macron, na conta dele particular, tá rico? 18, são 18 da Comunidade Comum Europeia. E você quer peitar?
Você tá brincando, cara? Não tem como brincar. Nós estamos evitando que joguem a bomba atômica aqui. Entendeu? Nós não vamos permitir, porra! E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, plataforma Mercado Pago. Meu CPF, 510 466 447 34, Mercado Pago. Entendeu? Fui claro? Chega a $1 trilhão só do governo Biden. Falta o Obama, falta o Bush, falta a gestão da suplente que quis competir com o Trump. Tá tudo sendo levantado. Não é o senhor Trump que está na máquina fazendo cálculo, investigando. São 60 agências de inteligência. E que os seus pares da CIA, de 17 agências de inteligência nos Estados Unidos da América, estão em cana, sentenciados ao pelotão de fuzilamento por traição à pátria. Generais do Pentágono sentenciados ao fuzilamento. Você tá brincando? Você acha que aqui, porque general que tá fazendo merda, tá se escondendo, você acha que não vamos pegar esse filho da puta? Hein? Nós estamos em guerra, porra! Viralize isto! Olá Brasil e a todos vocês que estão acompanhando o canal Rota da Notícia. Mais uma vez aqui trazemos informações importantes, atualizadas e verídicas de tudo que está acontecendo em Brasília neste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Se você está procurando informação de qualidade, opinião sincera, tudo baseado em fatos reais, você encontra aqui no canal Rota da Notícia. Vem comigo porque a notícia é muito importante. O desespero toma conta do Supremo Tribunal Federal. Transparência Internacional denuncia ministro Dias Toffoli à OEA por desmonte no combate à corrupção. É isso mesmo, a Corte Brasileira acaba de ser condenada por um órgão internacional. Isso é uma vergonha o que está acontecendo. A Transparência Internacional denunciou o ministro Dias Toffoli do STF, a Comissão dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, acusando-o de promover o desmonte do combate à corrupção no Brasil e em outros países da América Latina. A denúncia tem como principal foco a decisão de Toffoli, que anulou as provas da Odebrecht na Lava Jato. E também a denúncia que eles estão fazendo envolvendo Alexandre de Moraes, que está agindo contra os direitos humanos nas ações contra Jair Messias Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro. Acaba de ser expulso. Brasil se revolta. Isso mesmo, expulso da USP, aluno afirma ter sofrido perseguição política. É isso mesmo que acontece, pessoal. Quando eles não concordam com nossas opiniões, eles simplesmente expulsam, agem de maneira irregular, querendo censurar não somente influenciadores, mas como pessoas comuns. Victor Henrique Alfi Gomes estava prestes a se formar em Direito na Universidade de São Paulo, quando a decisão sobre a sua expulsão da instituição de ensino foi anunciada. Conhecido abertamente por seu posicionamento político de direita,
O aluno de 22 anos descreve o caso como perseguição política, enquanto a USP o acusa de ter cometido importunação sexual, perseguição e violência de gênero contra uma ex-namorada, também aluna da universidade. Ele ingressou na universidade em 2020 e cumpriu todos os créditos, tendo passado nas disciplinas com média geral de 9,1, nota máxima no trabalho de conclusão do TCC. No entanto, ele foi impedido de colar grau em fevereiro deste ano, devido ao imbróglio envolvendo seu relacionamento com uma colega de universidade. A verdade é que ele foi perseguido por ser um apoiador de Jair Messias Bolsonaro. Até quando vamos continuar tendo essa perseguição no Brasil? Jair Messias Bolsonaro vem a público agora e traz detalhes de tudo que está acontecendo envolvendo a denúncia contra ele por suposta tentativa de golpe de Estado. Acompanhem comigo. A Globo tá aí? Não. A Globo não tá aí? Não. Impressionante, me ataca 24 horas por dia, há 10 anos, não tá aí? TV Globo, estou 2 horas ao vivo à disposição de vocês. Vocês perguntam sobre tudo. Ok? Que é uma maneira que você não deve tratar qualquer pessoa. Há 10 anos me atacam 24 horas por dia e nunca me dão espaço ao vivo para falar. Estou perguntando uma coisa que eu não sei. A defesa, hoje é o último dia de prazo, não tive acesso à defesa ainda. Então, estou à disposição de vocês para perguntar uma coisa. Não posso responder sobre a defesa porque eu não tive acesso a ela. Hoje é o último dia. O senhor postou um vídeo de uma parte da delação do esse é um dos pontos que o senhor questiona. Olha só. O que é uma delação premiada? Conversei agora com o advogado. Talvez amanhã seja à disposição de vocês para debater sobre o assunto. O que é uma delação? Conforme diz a lei, ela tem que ser espontânea, verdadeira e com provas. Mas eu postei aquele áudio, quem postou foi a Silvana Veja. Eu não boto em mim a responsabilidade, não boto em mim essa responsabilidade. Então a Veja, alguém passou aqueles áudios para a Veja, não foi contestado a veracidade ou não, então é um áudio verdadeiro, onde ele diz o que eu quero, o que eu falo. Eles param o interrogatório e começam a me questionar. Você quer perder a sua delação? Olha seu pai, olha sua esposa, sua filha. Tanto é que o que diz uma delação premiada? Ela é filmada por lei. Desde quando você dá os seus dados, né? Se apresenta, fulano de tal, idade, endereço, e quando termina. Então os advogados pediram a íntegra da delação e não delação fracionada. Isso está no questionamento. O senhor tem expectativa de se defender de fato, presidente? Defender do quê? Há poucas semanas conversei com uma pessoa de Israel, ela perguntou que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo. Que golpe é esse em janeiro quando você não está no Brasil? Eu tramei com o Pateta, com o Pato Donald, né? Com o Mickey Mouse, então pode ser isso aí. Eu estou sendo acusado do quê? Alguém, por favor, da imprensa, me diga qual é a acusação. Estou aguardando, pô. Eu não vou ficar falando aqui. Eu estou sendo acusado, então, entre outras coisas, 5 itens, né? Destruição de patrimônio, só se foi por telepatia, eu não estava aqui. E digo, esse pessoal que estava aqui foi atrás de uma armadilha, e mesmo que não fosse, isso não é golpe de Estado. Não existe golpe de Estado em cima de prédio, em cima de pessoas. O Lula, seu cedinho, foi para Araraquara. Fazer o que lá na Araraquara? Alguém sabe o que foi fazer lá? O Flávio Dino não entregou os vídeos. Mais de 100 câmeras. Se o golpe era meu, mostra os vídeos. É simples que eu estou vendo. Agora, se eu sou tão criminoso assim, por que não seguir o devido processo legal? Primeiro, meu fórum não é esse. Onde o Lula foi julgado? Não foi em Curitiba? 13ª vara? O meu fórum não é esse. Se fosse aqui, é pelo pleno. Não é por aquela turma. É pelo pleno. O pessoal do Rio de Janeiro está sendo usado pelo pleno. Por que para mim é diferente? Presidente, o senhor pediu o
o afastamento do julgamento do senhor, do Flávio Dino e do Cristiano Zanin, que são indicados pelo presidente Lula e tiveram processos contra o senhor. Essa demanda não foi atendida pelo ministro Barroso. É uma briga judicial, tá certo? O Flávio Dino mesmo disse há pouco tempo que eu estou mais próximo do demônio, do capiroto, palavras dele, do que de Deus. Logo ele se diz comunista. Eu já tive problema com isso em plenário com o deputado. Arranca rabo. Violento. Tá? E daí? Isso sugere ou entende-se impedimento da parte dele? Sim, é o que os advogados dizem. Presidente, só mudando de assunto um pouco com relação à política e à atuação do senhor, hoje teve uma sinalização do Caiado, uma parceria ali, eventualmente com o Gustavo Lima, como o senhor está vendo? Tem a expectativa de um desenho, se o senhor não puder concorrer, de apoiar alguém? Olha, eu não participar é uma negação da democracia. Qual acusação contra mim até o momento, né, que sou inelegível? Uma, reuniu-se com embaixadores. Deixo bem claro, 2 meses antes daquela minha reunião, o Fachin se reuniu também. A política externa é privativa do presidente da República. Disseram que eu abusei do poder político naquele momento. Eu mostrei ali e convidei o Fachin a comparecer à reunião. Convidei os embaixadores, e convoquei o Fachin e mostrei o inquérito 13.001, que vocês da imprensa, lamentavelmente, parece que não tem interesse em saber o que é esse inquérito. É um inquérito de uma centena de páginas, mas só 3 interessam. Eu não posso falar porque no dia seguinte da reunião, esse inquérito foi classificado como confidencial, ou seja, secreto. Se eu falar, eu estou preso. Eles vazaram tudo com lucro bilionário. Qual o problema? Eu não negociei em ministério. Eu não fiz balcão de negócio do meu governo. Estavam voando no final de 22, mesmo com pandemia e mesmo com guerra lá fora. Estava indo bem ao Brasil. Eu acabei com a harmonia em Brasília? Parece que eu acabei com alguma harmonia em Brasília. Foi isso. Você pega agora um Banco do Brasil, uma Caixa do Ramo, cada diretoria está com um partido. Ou com uma facção, diferentemente do meu governo. Você compara os ministros atuais e do meu governo, vocês vão ver a diferença. Onde é que está meu erro? Inventaram um golpe agora? Um golpe depois de eu nomear em dezembro 2 comandantes de força para o Lula. O outro tomou posse em 1º de janeiro. E eu vou dar golpe sem força nenhuma. Lá da Disney, o PGR me aliou ao 8 de janeiro. Tanto é que estamos lutando por anistia para esse pessoal. Tem mulher com filho pequeno condenado a 17 anos de cadeia. Eu não sou de falar dessa maneira, mas esse pessoal não tem coração, pô. Que maldade é essa? Tem mãe, tá dormindo agora sem ver teus filhos por um crime que não... Con Juan Pablo Lucumí para hablar de las movidas financieras y de las consecuencias de las decisiones de los mandatarios. Juanpa, buenos días para ti. Buenos días, aquí estamos para hablar de números, así es. Feliz viernes y vamos a empezar hablando de China, ¿no? Que intenta acercarse comercialmente a la Unión Europea, como a muchos otros países, a partir de las políticas de Donald Trump. Así es, también veíamos el acercamiento entre India, por ejemplo, y este bloque, y estas son palabras del ministro de Exteriores de China, Wang Yi, quien consideró este viernes que en el escenario mundial actual hay más razones que nunca para que su país y la Unión Europea mantengan una buena relación y la fortalezcan. Mientras tanto, el jefe de la diplomacia china recordó que el presidente chino Xi Jinping sostuvo el pasado enero que cuanto más grave y complicada es la situación internacional, más deben China y Europa fortalecer la comunicación estratégica y mejorar la confianza mutua. Una afirmación que el presidente chino le dijo al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Escuchemos lo que dijo el canciller chino este viernes. Este año se conmemora el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea. Es un año importante en esta relación de medio siglo. El activo más valioso es el respeto mutuo. El impulso más poderoso es el beneficio mutuo. El mayor consenso unificador es el multilateralismo y el posicionamiento más preciso de los lazos bilaterales es el de los socios de cooperación.
Bien, como dijo el ministro chino, pues se cumple 50 años de las relaciones Beijing-Bruselas, aunque hay que precisar que la Unión Europea en realidad se conformó en el 1993, hace solo 32 años, y el tiempo restante para esos 50 de los que habla el funcionario, pues de la relación se mantenía con lo que en ese momento era la Comunidad Europea. Con esta precisión vemos la relación comercial entre ambos. Según el Ministerio de Exteriores chino, en estos 50 años el comercio ha crecido más de un 32.000%, desde los 2.400 millones de dólares que se transaban en 1975 hasta los 780.000 millones de dólares que se comercian actualmente. Unos números que incluso podrían crecer mucho más, pues en las últimas semanas algunos analistas han mencionado la posibilidad de un acercamiento entre China y la Unión Europea luego de anuncios arancelarios de Donald Trump para el bloque. Escuchemos lo que dijo Wang Yi. China sigue confiando en Europa y cree que Europa puede ser nuestro socio confiable. Las dos partes tienen la capacidad y la sabiduría para resolver adecuadamente los problemas pendientes a través de consultas amistosas y marcar el comienzo conjunto de otros 50 años prometedores. Bien, hay que mencionar que todavía pues deben solucionar las diferencias también estos dos bloques, porque recordemos que en su momento la Unión Europea decía que China da en exceso subvenciones a los autos eléctricos, algo que terminó con aranceles desde Bruselas a Beijing, pero pues ahora hay un acercamiento, tendrán que limar ahí asperezas. Todo está por reconfigurarse, Juanpa. De la segunda economía del mundo vamos a pasar ahora a la primera para hablar de una demanda demócrata, dados los recortes del presidente Donald Trump. Se trata justamente de una demanda que hacen los estados liderados por demócratas por los recortes, en particular a los fondos para la formación de maestros. La demanda fue presentada de un tribunal federal de Boston y apunta a esa decisión del Departamento de Educación de la actual administración de Trump de poner fin a las subvenciones que ya tenían dos programas especiales para capacitar maestros. Para el 17 de febrero, el Departamento de Educación dijo que habían cancelado más de 600 millones de dólares en estos subsidios a organizaciones sin fines de lucro que, según dijo, se utilizaron para capacitar maestros y agencias educativas en ideologías divisivas, teoría crítica de la raza y antirracismo. Esto dijo el fiscal. Quiero aprovechar esta oportunidad para anunciar la última demanda que estoy entablando junto con 7 fiscales generales demócratas contra la administración Trump después de que ésta cancelara ilegalmente las subvenciones educativas para California y otros estados de todo el país. Subvenciones que, según nuestras estimaciones, en California suman 148 millones de dólares y entre todos los estados representados en esta demanda suman al menos 250 millones de dólares. Para aquellos que han perdido la cuenta, esta es la sexta vez que nos vemos obligados a demandar al presidente desde que comenzó su mandato hace poco más de 6 semanas. Vamos a seguir hablando de la Casa Blanca y de la reserva estratégica de Bitcoin ordenada por Donald Trump. Pues la decisión que se hizo oficial el jueves mediante una orden ejecutiva demuestra el apoyo de la Casa Blanca al sector de las criptomonedas, que contribuyó de forma significativa a financiar la campaña presidencial de Donald Trump. Pero a pesar de este apoyo, vemos en pantalla la cotización del Bitcoin. Cayó tras el anuncio, retrocedió desde las ganancias que había obtenido, que lo hicieron subir más de los $90.000 y vuelve a registrar datos por debajo de ese nivel. Una orden ejecutiva para crear un Fort Knox digital. La expresión proviene de David Sachs, asesor de Donald Trump y autoproclamado zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas en la Casa Blanca. En concreto, Estados Unidos, que ya posee 200.000 bitcoins por un valor de unos 17.000 millones de dólares, crea una reserva de este activo altamente especulativo. Da más credibilidad al bitcoin, pero al mismo tiempo fue una desilusión para los inversores. El Estado no añadirá activos adicionales a la reserva más allá de los obtenidos mediante procedimientos de confiscación. En otras palabras, la Reserva Federal se alimentará únicamente de confiscaciones judiciales. Esto supuso una decepción para el mercado, que esperaba una política de recompras públicas para impulsar el valor del Bitcoin. Como resultado, el Bitcoin perdió hasta un 5,7% tras el anuncio de la Casa Blanca. La falta de una compra de activos significa que esto es simplemente un título de fantasía para las participaciones Bitcoin que ya existían. Todo es humo y espejos. Igualmente, la creación de esta Reserva Federal da a la industria de los criptoactivos una credibilidad adicional. Anteriormente hostil a las monedas digitales, Donald Trump cambió radicalmente su postura durante las últimas elecciones presidenciales, hasta el punto de proclamarse el presidente de las cripto.
Agradecida, la industria invirtió $100 millones en su campaña. Este sábado, la Casa Blanca recibirá a varios de los principales actores de los criptoactivos, ejecutivos e inversores que esperan capitalizar el efecto Trump. Juanpa, ¿cuáles son los indicadores de hoy? Pues a pocos minutos de su apertura vemos el premercado de Wall Street levemente en terreno positivo. Las declaraciones del jueves por la noche del presidente Donald Trump, en las que dijo que no estaba revisando el mercado de las bolsas y sus pérdidas, pues traen más incertidumbre e inseguridad entre los inversores. Europa está en plena jornada operativa y a esta hora se tiñe de rojo, con el Frankfurt alemán y el París siendo los que más acumulaban las pérdidas, 1,9% y 1,1% respectivamente. Y revisamos el cierre de ayer de América Latina. Brasil y México subieron 0,3% y 0,2% respectivamente, mientras Argentina retrocedió 0,9%. Allí el presidente Javier Milei dijo que remitirá al Congreso un decreto para obtener el apoyo de los legisladores sobre un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Perú y Colombia también cerraron mixtos. Era Colombia quien ganaba 0,9% luego de las aprobaciones de la reforma a la salud en el Congreso de este país. Pues muchísimas gracias a ti, Juanpa. Te deseo un feliz viernes, un feliz fin de semana y nos vemos la otra semana. Feliz fin de semana, así es. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Exclusivo. A CNN teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. As mais de 160 horas de gravação de 22 câmeras mostram a ação dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, responsável pela segurança do Palácio. O ministro-chefe do gabinete, general Gonçalves Dias, também esteve no local na hora dos ataques. A reportagem exclusiva é de Leandro Magalhães. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro, dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens que formavam a barreira de escudos recuam. Às 3h01, os primeiros criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto, momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores. A porta principal foi fechada 2 minutos após a invasão do estacionamento. Homens do Gabinete de Segurança Institucional presenciaram os invasores, que seguiram para a área de trás do palácio. Na entrada principal, esse segurança do GSI deixou o posto, acompanhado de outros militares. E, novamente, a tropa recuou. Essa câmera mostra a entrada dos invasores pelo outro lado do palácio. Essa outra mostra a sala onde ficam militares do GSI. Às 3h19, os militares deixam a sala. Em poucos minutos, chegam os invasores e o vidro da sala é quebrado. No circuito de segurança, é possível ver que os andares do palácio foram invadidos inicialmente por um grupo mais agressivo. Mesa foi quebrada, câmeras de segurança e o relógio que ficava no 3º andar do palácio. Um outro grupo de invasores tenta organizar o que foi danificado. Porém, o relógio é derrubado novamente. Esse homem quebra a vidraça e um outro o chama a atenção. Homens do GSI circulam pelo palácio para recolher extintores e mastros de bandeiras. Alguns invasores usam os elevadores, mas correm após alguns seguranças agirem. Em outro momento, no entanto, os seguranças do GSI deixam o 2º andar. Em poucos minutos, o local é ocupado pelos vândalos e a câmera é quebrada. Em vários momentos, funcionários do GSI e os invasores circulam no palácio.
As imagens às quais a CNN teve acesso mostram a presença dos invasores na antessala do gabinete do presidente da República. Aqui estão funcionários do GSI e os invasores e também o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, no local dos ataques. Esse homem de camisa branca que aparece nas imagens é o capitão do Exército, que, segundo fontes, era integrante do GSI na época. Ele caminha em direção aos invasores, faz um gesto para uma mulher e depois abre uma porta. Os invasores vão atrás e pegam água para beber. Esse mesmo militar aparece em pelo menos outras 10 vezes nas imagens. Em outro momento, o capitão do Exército do GSI tenta conter um dos vândalos, mas não reage quando o homem pega um extintor de incêndio. Essa outra câmera mostra um militar perto do relógio quebrado. Ele fala com os invasores e chega a cumprimentá-los. Outros integrantes do Gabinete de Segurança Institucional também circulam próximos aos invasores. Nessa imagem, um militar entrega água mineral a um grupo. Às 4h29 da tarde, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas. O ministro entra no gabinete presidencial. Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. Outros funcionários do GSI também parecem indicar o local de saída aos invasores, mas não se percebe nas imagens nenhuma ação do Gabinete de Segurança para deter os criminosos. A CNN entrou em contato com o GSI, nós questionamos o motivo da presença do ministro no Palácio do Planalto no momento da invasão, com a finalidade de entender a atuação dele naquele momento. Também perguntamos sobre o trabalho da equipe do gabinete, mas até o momento não tivemos retorno. Gente, vocês viram que agora o Elon Musk botou a dele em cima da mesa mesmo? Olha esse vídeo. Achamos meio estranho que haja pessoas na burocracia com salário de centenas de milhares, mas que conseguem acumular dezenas de milhões em patrimônio nessa posição, como aconteceu na USAID. Estamos curiosos para saber de onde veio. Talvez sejam ótimos investidores, nesse caso deveríamos pedir dicas, mas parece que misteriosamente ficam ricos. Não sabemos por quê. De onde veio isso? Acho que a realidade é que enriquecem às custas do contribuinte. Essa é a pura verdade. Meus amigos, hoje me deparei com uma notícia no portal R7, nível nacional, de que houve um vazamento em Angra 2, em dezembro, em plena noite de Natal. E o pior, tudo isso ficou debaixo dos panos pela diretoria da Eletronuclear. E sabem qual foi o motivo, segundo a matéria? Falta de manutenção preventiva nos reatores da usina nuclear. É aquilo que eu tenho falado sempre. Nomearam um elefante para tomar conta das centrais nucleares de Angra 1 e 2. Uma pessoa desqualificada tecnicamente para a função. E agora, Angra teve esse vazamento. E o qual vai ser o próximo? Chernobyl começou com problemas sérios nos reatores, inclusive nas turbinas de resfriamento. Querem transformar Angra em uma Chernobyl brasileira? E aí, meu amigo, segura essa bomba. O cerco está fechando para o Xandão nos Estados Unidos e os jornalistas brasileiros entraram em parafuso. O motivo? O processo contra Alexandre de Moraes, movido pela plataforma Rumble e pela empresa de Donald Trump, sofreu uma reviravolta bombástica, sigilo decretado e troca de juíza. Mas calma aí, porque a ironia do destino veio com força. Aquele que adora meter sigilo nos processos aqui no Brasil, agora está provando do próprio veneno. Será que Moraes está sentindo na pele o gostinho da lei de Talião? Olho por olho, dente por dente? E não para por aí. A revolta seletiva da imprensa brasileira está escancarada, com jornalistas reclamando da falta de transparência no caso. Justo eles, que nunca deram pio sobre os abusos cometidos pelo Xandão no Brasil. Vem comigo que eu vou destrinchar essa história e expor toda a hipocrisia desse pessoal. Agora se liga.
A nova juíza assumiu o caso e decidiu manter o processo sob sigilo. E adivinha? Moraes simplesmente perdeu o acesso aos autos. Isso mesmo. O homem que se acostumou a comandar tudo com mão de ferro agora está completamente no escuro, sem saber o que está rolando nos bastidores. O desespero bateu forte? O que será que ele está achando dessa situação? A revolta do lado de cá do oceano foi instantânea. Blogueiros e assessores da grande mídia, que sempre passam pano pro Xandão, entraram em modo desespero, reclamando da falta de transparência no caso. Olha só que engraçado. Quando é contra o povo brasileiro, quando é contra adversários políticos, tá tudo certo. Mas quando a justiça do Zezézio resolve agir da mesma forma, aí vira um absurdo. A incoerência é gritante. E presta atenção, essa troca de juíza aconteceu logo após uma movimentação de bastidores que tem dedo da Casa Branca. Isso mesmo, há fortes indícios de que o governo americano tem interesse nesse caso, e a influência pode estar vindo de cima. Mas o que será que incomodou tanto o pessoal da Rumble e do Trump Social, a ponto de levarem Moraes aos tribunais? A resposta está no histórico do ministro. Censura, perseguição e decisões polêmicas que ultrapassam qualquer limite do Estado de Direito. Agora, nos Estados Unidos, a conversa é outra. Lá, a liberdade de expressão é protegida com unhas e dentes, e qualquer interferência contra isso gera uma reação imediata. Não é à toa que esse processo pode ser um divisor de águas. A nova juíza permitiu que o processo fosse mantido, mesmo citando o fato de que a denúncia mostrava falhas e a falta de documentação. Mas a audiência e a transcrição foram colocadas sob sigilo por tempo indeterminado. Estranho, né, Josias? Quer dizer, não sei se é estranho. Essa articulação ali mostrando... Só vou dar uma pausa aqui, porque assim, eu não sei se é estranho. Eu acho que vocês não devem achar estranho, porque tanta coisa que o Moraes já fez aqui em relação a sigilo, negar acesso aos autos, atropelando a defesa dos acusados do 8 de janeiro. Agora vocês estão achando que é estranho? Será que o Xandão vai engolir o seu próprio veneno? O Bolsonaro ele apresenta defesa no STF e nessa defesa ele detona as ilegalidades contra ele na investigação da trama do golpe. E eu vou mostrar para você aqui 5 pontos dessa defesa. Olha, todo mundo já sabe que o Bolsonaro já está previamente condenado pelo Supremo, que não esconde que vai condenar Bolsonaro. E além disso, faz questão de anunciar isso praticamente todos os dias na imprensa, dizendo que Bolsonaro não passa de 2025 sem ir para a prisão. Mas ontem à noite, a defesa de Bolsonaro e dos demais réus da trama golpista apresentaram suas primeiras petições de defesa no caso, as chamadas respostas à acusação ou defesas prévias, como a gente chama. No caso de tribunais superiores, às vezes a gente chama de defesas preliminares aí, porque o juiz, depois dessas defesas, é que vai decidir se ele vai receber ou não a acusação, se ele vai dar início a um processo criminal ou não. Fica aqui comigo, então, que eu vou destrinchar agora para você os 5 pontos principais da defesa do Bolsonaro. Bora lá entender o que a defesa do Bolsonaro alegou nesse momento. Primeiro ponto, a defesa afirmou não ter tido acesso integral às provas dos autos. Gente, não é à toa que os advogados do Bolsonaro começam a defesa falando disso. Nos últimos dias, não só a defesa do Bolsonaro, mas também dos demais réus têm reclamado que o STF e a PGR não deram acesso integral às provas dos autos, mas apenas a trechos recortados de mídias, conversas, diálogos e outras provas. Ou seja, a defesa alegou que as provas que está recebendo, assim como as outras defesas alegaram a mesma coisa, que essas provas que estão recebendo das autoridades estão sendo previamente selecionadas, como se o STF e a PGR estivessem entregando apenas o que eles quisessem que a defesa olhasse, aquilo que eles quisessem que a defesa tivesse acesso, e não a íntegra dos materiais e das provas. Isso aqui é uma ilegalidade óbvia, que fere de morte o direito de defesa, porque não cabe ao STF e à PGR definir o que a defesa pode ou não acessar em termos de provas. Eles têm que dar acesso a todas as provas que forem relevantes. Apenas na posse de todo o acervo probatório é que a defesa vai poder analisar, decidir o que é importante ou não para eles, que vai poder entender o caso e construir as hipóteses, quais são as hipóteses alternativas à acusação, que vai poder olhar e ver se tem nulidades e irregularidades praticadas. Isso aqui é algo básico do direito penal. Para a gente ter uma referência, nos Estados Unidos existe uma regra que é chamada de Brady Rule, que basicamente significa o seguinte: a acusação é obrigada a entregar para a defesa todas as provas da investigação, inclusive, especialmente as provas que podem inocentar o réu.
independentemente de o réu ter pedido ou não a entrega dessa prova. Ocultar provas é até considerado prosecutorial misconduct, ou seja, é um desvio ou infração funcional do promotor ou do procurador. Essa é uma obrigação da acusação que é entendida como de caráter constitucional, deriva do devido processo legal, do direito de defesa, e se a acusação não cumprir essa obrigação, isso pode gerar anulação de todo o julgamento. Essa regra ela foi assentada pela Suprema Corte Americana no julgamento Brady versus Maryland, lá de 1963, e é considerado um marco legal na garantia do direito de defesa e do devido processo legal. Aqui no Brasil não é diferente, ou pelo menos não deveria ser diferente. E esse dever do Ministério Público de revelar para o réu todas as provas necessárias para a sua defesa é algo que é intrínseco, é inerente aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, da paridade de armas, do devido processo legal. Isso é algo com que a gente se preocupava muito lá na Lava Jato. E eu lembro da gente ter amplas discussões entre os procuradores sobre isso, com os promotores mais experientes, dizendo claramente que tudo que era relevante tinha que ser disponibilizado para as defesas. Se está gostando da explicação, está entendendo melhor? Vai curtindo então com força o vídeo e vamos para o segundo ponto, que é a defesa pediu o julgamento desse caso no plenário, quando o caso hoje está na turma. Os advogados do Bolsonaro eles também bateram muito nessa tecla de que o julgamento tem que acontecer no plenário do Supremo, com os 11 ministros, e não na primeira turma, em que Moraes praticamente domina ali os outros 4 ministros e vai conseguir impor uma condenação unânime a Bolsonaro e aos demais réus. Esse ponto aqui é crítico, porque a acusação da PGR coloca o 8 de janeiro como ápice da trama do golpe. E os réus do 8 de janeiro eles foram julgados pelos 11 ministros no plenário virtual. Como pode, então, agora, a trama principal do golpe ser julgada por um outro juiz, a primeira turma do STF, se os casos são tão relacionados a ponto de o 8 de janeiro ser considerado o ápice? Não dá. Os casos conexos são julgados pelo mesmo juiz, é uma regra básica, é uma regra elementar do processo penal essa. A defesa também alega que o regimento interno e a Constituição impõem que a competência para julgar um ex-presidente é do plenário e não da turma. Então esse foi o segundo ponto e vamos para o terceiro, que é o pedido para aplicação do juiz de garantias. Aqui a defesa do Bolsonaro pede a aplicação da regra do juiz de garantias, que foi aquela mudança feita em 2019 pelo pacote anticrime, que criou no Código de Processo Penal uma figura nova, essa tal do juiz de garantias, que estabeleceu que a fase de investigação deve ser feita por um juiz e a fase de julgamento deve ser feita por outro, separando o juiz da investigação do juiz do julgamento, para evitar a contaminação do julgamento por um juiz que já tem uma opinião formada sobre aquele caso específico. E o STF já decidiu, contudo, que o procedimento do juiz de garantias, que separa essas funções de juiz julgador e juiz investigador, não se aplicaria essa figura, essa separação, aos casos que são julgados originariamente nos tribunais. Só se aplicaria para a primeira instância, para juízes aí mortais e não para os Supremos do Limpo. Mas a defesa do Bolsonaro pediu que isso seja reavaliado. Vamos para o quarto ponto. A defesa aponta várias ilegalidades na investigação, mostrando que o Moraes decidiu várias medidas cautelares, como buscas e apreensões, quebras de sigilo, prisões de forma monocrática, ou seja, sozinho, sem nunca submeter as suas próprias decisões ao colegiado da primeira turma, violando aí o direito de defesa dos investigados. Além disso, a defesa do Bolsonaro afirma também que por várias vezes Moraes agiu como acusação e decidiu sem a participação da PGR, o que é obviamente ilegal, como a gente sempre diz aqui, por violar o sistema acusatório, algo que todo mundo sabe que Moraes faz há muito tempo e que é totalmente errado. Bora para o quinto ponto. A defesa também diz que sofreu document dump. Então, o que é isso aí, document dump? É ao mesmo tempo que a defesa não teve acesso à íntegra das provas, os advogados do Bolsonaro, eles estão falando que eles foram soterrados com milhares de documentos, páginas, informações desconexas, é um dump aí de provas em cima deles, e isso dificulta a compreensão da denúncia e da investigação, confundindo a defesa e impossibilitando que se desse uma resposta adequada dentro do prazo de defesa, que é curto. Diante disso tudo, é que a defesa pediu ao Supremo um saneamento do processo, ou seja, uma organização, uma arrumação do processo, com um novo prazo adequado para analisar todas as provas antes de o juiz Alexandre de Moraes, antes de a turma decidir se vai ou não receber a acusação e dar início ao processo. E faz sentido, gente, porque o Ministério Público ficou meses analisando o relatório da polícia, mesmo havendo o réu preso por mais de 30 dias sem denúncia, o que é ilegal.
Na Lava Jato, a gente corria para oferecer as denúncias ainda em 30 dias, mas a PGR excedeu, o que mostra que tem muita coisa para ser analisada, e aí não tem como se exigir que a defesa apresente um prazo menor. Gente, e aí? Vocês acham que a defesa vai conseguir sucesso nas suas teses e estratégias nesse pedido que ela fez? E uma coisa pode ter chamado a sua atenção, deixa eu complementar aqui. Cadê as defesas de mérito, dizendo que não fez, dizendo que não foi bem assim, que a lei não se aplica, que não é crime? Esse normalmente não é o momento em que as defesas apresentam suas defesas de mérito. Isso fica lá para o final, para o momento que a gente chama de alegações finais. Hoje não existe mais propriamente esse nome no processo penal, mas são alegações finais que são feitas lá no final do processo e nesse momento que normalmente se entra no mérito. Nesse momento agora, é um momento de defesa preliminar, com questões aí processuais, questões normalmente que são apresentadas nesse momento. E você acha que tem alguma chance da defesa do Bolsonaro conseguir sucesso? Olha, gente, todos os pedidos de aumento de prazo feitos pelas defesas foram totalmente rejeitados, tanto pela PGR quanto por Moraes, e como os ministros já anunciaram para a imprensa que querem condenar o Bolsonaro ainda neste ano, a chance da defesa alcançar sucesso é mínima. Eles vão fazer de tudo para correr com esse processo, para prender Bolsonaro o quanto antes. Tudo, então, não passa de um teatro macabro, um grande faz-de-conta de processo criminal em que a condenação é certa, e o fim da trama já foi estabelecido muito antes de os atores aparecerem nesse novo palco. O que parece é que realmente existe sim uma trama golpista, só que é uma trama para infligir um duro golpe em Bolsonaro e na direita. Você concorda comigo? Conta aí para mim sua opinião nos comentários. Olá Brasil e a todos vocês que nos acompanham, este é o BR Notícias, o canal que desmascaramos toda a mentira da esquerda, denunciamos o autoritarismo do STF e mostramos como o Brasil está sendo sequestrado por uma elite corrupta que não aceita o desejo do povo. Eu sou Matheus Domingos e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Esse é o canal que defende Deus, pátria, família e liberdade. Aqui sempre trazemos os fatos que realmente importam, sem censura e sem rabo preso. Atenção, Brasil! Uma revelação vindo diretamente dos Estados Unidos está deixando o sistema Alexandre de Moraes em pânico. O Brasil pode estar à beira de uma reviravolta histórica. Certamente, vejo desespero, mas desta vez não será Moraes quem dará as cartas. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, acaba de soltar uma bomba. Donald Trump e todo o Congresso americano estão se preparando para agir em defesa de Bolsonaro e da democracia brasileira. Isso mesmo, os Estados Unidos sabem que Bolsonaro foi injustamente retirado do jogo político e agora desejam agir. O sistema não vai conseguir impedir o que está por vir. E as pesquisas mostram que Bolsonaro já está vencendo até mesmo lá no Nordeste. A exclusão de Lula nunca foi tão grande. O povo brasileiro está cansado das mentiras, da corrupção e da destruição dos valores que sustentam nossa nação. E agora Bolsonaro está voltando com força total. O medo tomou conta do sistema. A esquerda sabe que com Trump, Milei, Bukele ao lado de Bolsonaro, uma nova ordem conservadora está nascendo. Eles estão desesperados. Brasil vai se alinhar a uma nova coalizão de líderes de direita que querem um mundo livre do globalismo e das amarras socialistas. Eles não podem impedir o inevitável. O Brasil vai voltar para as mãos do povo, vai voltar para Jair Messias Bolsonaro. E quem traz tudo isso é o seu filho Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos. A reviravolta está acontecendo, Brasil. Vou repetir a pergunta que eu lhe fiz ontem, porque o nosso chat aqui também já está falando sobre a sua possível posição no Senado, correr para uma cadeira no Senado, até porque o brasileiro já entendeu que o Senado, como a única casa revisora, a única ferramenta de freios e contrapesos para um Supremo Tribunal Federal ativista e político, é preciso um Senado forte, com senadores independentes
que são comprometidos com a nossa Constituição. O senhor considera essa corrida para o Senado? Com certeza, Ana Paula. O presidente do meu partido, Valdemar da Costa Neto, foi o primeiro a falar isso, depois foi acompanhado pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente tem essa pretensão, sim. Eu acho que é chegado o momento para a gente ir para o Senado. O voto ele tem um pouco mais de valor, porque são 81 senadores, ao contrário da Câmara, que são 513, e consciente também dessa missão. Eu, inclusive, nunca escondi de ninguém que, se dependesse do meu voto, eu votaria pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes por uma questão de justiça. Eu lamento que hoje em dia a gente não tenha, nos freios e contrapesos que você bem citou, a oportunidade de fazê-lo. Mas, Deus quiser, em 2026 a gente consegue. Eu até peço à população para que entenda que a democracia é dessa maneira mesmo. Não é da velocidade que eu quero, não é da velocidade que você ou a Ana Paula Henkel querem. É mais moroso, é mais demorado, mas se a gente pensar pelo outro lado, que bom que é assim. Porque senão, imagina só, quando o Lula foi presidente lá nos seus primeiros e segundo mandatos, quando o PT era o maior partido do Congresso Nacional, eles poderiam ter feito muita maldade. Então, a passos lentos, a gente também vai conseguindo consertar a nossa república. É uma situação totalmente anormal, cada dia conta para aquelas pessoas que estão presas, mas é dessa maneira. Eu estou sendo honesto com vocês. Por mim, eu teria mudado ontem tudo isso, mas eu acho que em 2026 a gente vai ter uma boa oportunidade para votar bem, não só para presidente, mas também para senadores. Deus quiser, em uma eleição limpa, com uma nova configuração do TSE, onde o presidente não será mais Alexandre de Moraes, como foi em 2022, mas será o Cássio Nunes, com o vice-presidente André Mendonça, e o terceiro do STF, que vai participar do TSE, dos 7 ministros que compõem o TSE, será o Dias Toffoli, que eu não identifico como sendo uma pessoa ideológica. Você pode discordar dele, eu também discordo em várias oportunidades, é da democracia, mas ele não é uma pessoa comprometida com a esquerda. Isso eu posso dizer. Então vai ser uma composição muito mais balanceada e eu espero que o TSE traga novidades para a gente ter eleições limpas, transparentes e justas. O que não pode entender, finalizando, como saudável, é fazer o que o ministro Luiz Roberto Barroso fez, de entrar no Congresso Nacional, conversar com 11 presidentes de partido a portas fechadas e depois dessa reunião todos eles saírem dela sendo contrários ao voto impresso. Lembrando que é o STF que julga os deputados e senadores por eventual cometimento de crime. Eu vou reproduzir e vou colocar o senhor numa enrascada. Numa situação normal, o presidente Jair Bolsonaro é candidato, numa situação constitucional normal, o presidente Jair Bolsonaro é candidato em 2026. Não sendo candidato, qual é o plano para 2026? O senhor está pronto para disputar a presidência? Obrigado pela pergunta, Navarro. Muitas pessoas me perguntam isso, e eu busco não dar eco na minha rede social, porque de fato eu acredito que a inelegibilidade de Jair Bolsonaro ela será revertida e ele será candidato em 2026. E eu pretendo, eu sou um servidor público, eu sou escravo da vontade popular, da vontade daquele segmento que eu represento, agora dos pouco mais de 700 mil votos que eu recebi. O que eles falarem para eu fazer, eu faço. Agora, com relação à presidência, se o Bolsonaro mandar, eu voto em qualquer pessoa. Eu nem me preocupo com isso, porque de maneira bem tranquila, o que ele mandar fazer, eu farei. Porque uma característica que eu prezo muito, Navarro, é pela humildade. E eu sou humilde o suficiente para entender que, mesmo tendo 5 anos de Polícia Federal, sendo formado pela FRJ, advogado, tendo servido na fronteira, na Polícia Federal, agora estou no meu 3º mandato de deputado federal, eu tive o privilégio de ver de perto como é que funciona uma cadeira de presidente da República durante 4 anos. E isso daí não é uma pessoa que tem a ambição de sentar naquela cadeira é maluca da cabeça. Se você olhar o quanto que o Jair Bolsonaro envelheceu, de 2017, 2018 para agora, é algo colossal. Então, eu sei que aquela experiência que ele adquiriu, mesmo que eu tenha visto bem de perto, isso não se transfere somente através da troca, do intercâmbio de experiências. Então, assim como o Trump falou que está muito mais preparado agora do que estava no primeiro mandato, o Bolsonaro fala a mesma coisa. Se você pegar a última entrevista do Trump para o Tucker Carlson, logo antes de 5 de novembro, que foi a eleição americana, você vai ver o Trump falando o seguinte:
que quando ele tinha 73 anos de idade, ele não estava preparado para ser presidente. Que agora que ele tem 77, ele está muito mais maduro para exercer essa função. O Bolsonaro na mesma medida, da mesma maneira. Então, eu prefiro seguir, né, o líder Jair Bolsonaro e não tenho a pretensão de dizer a ele, né, aconselhar a ele quem possa sucedê-lo nessa cadeira presidencial. O que o líder disser, a gente vai seguir. Claro que nós temos 2026, isso pode mudar a configuração do Senado, a tendência é essa e, claro, a relação pode ser outra. Mas até 2026 não há mais nada a fazer. Eu estou falando do ponto de vista de discussão de bastidor que acontece em Brasília. O Supremo hoje é um órgão político, ele se transformou nisso por livre e espontânea escolha. O que é lamentável, que não é esse o papel a ele dado pela Constituição. Mas o Congresso tem falado, por exemplo, não há divergência dentre os ministros do Supremo que possa pelo menos colocar, tornar público esse tipo de absurdo que está acontecendo hoje no país, dessa invasão de prerrogativas pelo Supremo, invasão de prerrogativas do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara. O senhor agora, por exemplo, vive uma ameaça de ter o passaporte apreendido por uma decisão de ministro Supremo sem nenhum amparo, não se tem nenhuma lógica para que isso ocorra. Aliás, o movimento já é estranho, ainda mais nesse momento, o senhor já se debruçou e já explicou vários pontos. Mas o senhor não vê nenhum movimento em que a gente possa ter uma reação por parte institucional de outros ministros do Supremo diante de abusos ou completamente decisões fora da lei que estão sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal hoje? Com relação ao impeachment, eu sou pouco crente de que possa ir adiante, né? Principalmente por conta dessa composição do Senado. Agora, pode ter certeza, os parlamentares discutem isso a todo tempo, né? A gente teve alguns avanços, a Carol Detona, enquanto presidente da CCJ, né, deputada federal do nosso partido de Santa Catarina, ela colocou adiante PEC para limitar poderes do STF. É sempre imaginado, é sempre pensado, é discutido isso nos bastidores. O problema é que a gente não vive uma situação normal para a aprovação de um projeto de lei. Pega o meu exemplo, né? Eu sou um deputado federal que não cometi nenhum crime, absolutamente nenhum crime. Já sei nos bastidores que o COAF virou minha vida de cabeça para baixo, não encontrou nada. Né? Vocês acompanharam as matérias do Glenn Greenwald, publicadas na Folha de São Paulo, né? Onde aqueles juízes, desculpe o termo aqui, porcaria, né? Como Marco Antônio e André Vieira, que também estão sendo bem circulados os nomes deles aqui fora, discutiram com o cara da inteligência, um outro porcaria, né? Eduardo Tagliaferro, uma maneira de me condenar. Como não tinha como me condenar, queriam me vincular, né, com o senhor Cerimeto, que é, inclusive, a pessoa que fez parte do marketing do presidente Javier Milei, para tentar me condenar, dizendo que a gente faz parte de uma grande trama internacional antidemocrática. É isso aí, pessoal. Meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for. Neste mundo sem razão, só Jesus é a solução. Com toda a razão de ser, Jesus me fez renascer. Nos momentos mais incertos, quando tenho algum problema, Jesus, amigo certo, renovando minha vida. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for. Neste mundo sem razão,
Só Jesus é a solução, com toda a razão de ser. Jesus me fez renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, e eu já entendi minha vida te entregar. Jesus
meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pelo teu grande amor, que é tudo para mim, o meu amor maior, este amor que não tem fim. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. O amor de Jesus, maravilhoso amor, é o amor de Deus com o fogo do Senhor. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, e eu já entendi minha vida a te entregar. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Muito obrigado, Mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical.